Bom, esse vídeo aqui eu vou falar sobre duas coisas, né? Na verdade, o vídeo é mais para deixar uma flexão, né? Ou duas flexões mentais, né? Principalmente para você que é homem e acredita que as mulheres querem igualdade, tá? Eu vou falar sobre igualdade e legalização do abrolho. Não vou falar o nome aqui exato, né? Para não ter perigo. E vou falar também sobre uma pergunta, né? Você acha que as mulheres querem mesmo igualdade com os homens? Bom, esse negócio da igualdade e da legalização do abrolho, a flexão mental que eu quero deixar é a seguinte, é simples. Não tem muito o que falar sobre isso, tá? O negócio é o seguinte. Você, meu caro ingênuo, né? Mangina, escravoceta, né? Muito se fala sobre legalização do abrolho, tá certo? O pessoal tá sempre falando disso, tá tendo várias discussões aí sobre legalização. Nós tivemos o caso aí recente de uma menina que um jornal famoso aí, acho que é Intercept, publicou o caso dela, dizendo que ela tinha sofrido uma violência e tinha engravidado, a menina tinha 10 anos e não sei o que, não sei o que lá. E aí o movimento feminista aproveitou essa deixa, né? Como diz os caras lá do rap, era a brecha que o movimento queria, né? Dá uma alterada aqui. Era a brecha que o movimento queria. E aí já começaram a levantar a bandeira do abrolho e tal, né? Mais uma vez, o pessoal da direita comprou a ideia, certo? Sem questionar, né? E eu fiquei o tempo todo me perguntando, né? Por que os jornalistas da direita, no caso, né, ou algum jornalista sério, né? Seja de direita ou de esquerda, porque eu acredito que tem muito jornalista sério também na esquerda. Por que nenhum desses jornalistas foram investigar de fato o caso dessa menina? Né? Mas enfim, só para resumir, foi feito o abrolho, né? E aí, depois que conseguiram fazer, né, o abrolho, descobriram que na verdade a menina não tinha sofrido violência nenhuma. A menina tinha tido um caso com o, sei lá como é que chama, meio-irmão, o filho do padrasto dela, né? Que também é um pré-adolescente, né? No caso o menino tinha 13 anos, se eu não me engano, ela parece que tinha 11, mas enfim, não foi um abrolho. Mas o fato é que o movimento feminista conseguiu, né, o abrolho. Bom, e aí, pessoal, muito se fala sobre isso, né? Legalização do abrolho, né? Muito se fala isso. E aí se usa como argumento, a mulher tem o direito de decidir sobre o próprio corpo, né? E aí o pessoal fala que no caso da criança que está dentro da barriga dela, o corpo não é dela, é de um outro ser humano, por isso ela não teria o direito de decidir sobre aquele outro corpo, né? Enfim, tem todo um debate,
em volta disso. Não vou entrar na questão, no mérito, se eu sou contra ou a favor, né? A minha flexão que eu quero deixar, gente, não é, eu não estou falando errado não é reflexão não, tá? Eu estou falando flexão porque é um exercício mental, um exercício psicológico que eu estou deixando aqui, tá? Então a minha flexão é a seguinte, gente, estamos na era da igualdade, certo? O mesmo movimento que pede a legalização do abrolho também fala sobre a igualdade. Queremos igualdade com os homens, queremos igualdade com os homens. É aí que vem a minha pergunta, o meu questionamento, que você pense nisso. Por que quando se fala da legalização do abrolho, por que quando se fala no direito da mulher de tirar o filho, não se fala também na decisão do pai da criança? Por quê? Afinal de contas, querem igualdade ou não? Porque sempre quando se fala, por exemplo, em pensão, o argumento é a mulher não faz sozinha, a mulher não faz filho sozinha. Mas por que quando se fala em abrolho, a mulher ela pode decidir sozinha? Cadê a igualdade na hora de decidir se vai ter o filho ou vai fazer um abrolho? Cadê? Que igualdade é essa? Hã? Aí nós entramos, eu já vou entrar numa outra flexão mental, que é, né, você acha que as mulheres querem mesmo igualdade com os homens? O que você acha? Coloca aí nos comentários. Você acha que as mulheres querem igualdade com os homens? Porque eu, sinceramente, acho que não. Inclusive, a primeira flexão que eu falei no começo, eu acho que já é uma prova disso, que elas não querem igualdade. Porque se elas quisessem, não seria discutido pura e simplesmente a decisão da mulher sobre tirar o filho, sobre tirar a criança. Teria-se também que decidir sobre, que falar também sobre a decisão do homem, do pai da criança, né? Mas aí tem gente que acredita de fato que elas querem igualdade, tá? Primeiro deixa eu separar aqui. Existem dois grupos de homens que acreditam nessa ideia de que as mulheres querem igualdade. Quais são os dois grupos? Os homens comuns, igual eu, igual você, e os homens da política. Ambos aceitam ou concordam com a ideia de igualdade por interesse. Tá? Os homens comuns, que não são da política, né, obviamente, eles aceitam essa ideia por quê? Porque, como eu já disse em outro vídeo, os homens, a gente gosta das mulheres. A gente quer ter as mulheres por perto. Né? E, infelizmente, 95% dos homens, eles sentem a necessidade de ter uma validação externa, feminina. Então, para eles, não é legal, não é bom contrariar as mulheres. O interessante para eles é se colocar a favor, mesmo que seja contra. Vocês entenderam? Na cabeça deles é mais ou menos assim. Se eu
não concordar com ela, se eu não aceitar o que ela está dizendo, o que ela está propondo, o que ela está querendo, as chances dela me dar atenção, dela reparar em mim, são pequenas. Talvez eu nem tenha chance. Então, eu vou concordar. Eu vou fingir que eu apoio. Entenderam? Agora, os homens da política. Bom, os homens da política, por que que eles aceitam e concordam com elas? Bom, por uma questão política. Simples assim. O eleitorado feminino é maior do que o masculino. O eleitorado feminino é composto por, se eu não me engano, se não me falha a memória, 50... Eu acho que ficou ridículo, né? Assim, né? Abotoado assim, né? Ah, deixa assim. O eleitorado feminino é composto, se eu não me engano, se não me falha a memória, por 53% das mulheres. Então, existe um interesse enorme nos políticos homens em aprovar projetos para as mulheres, mesmo que seja tosco, né? Mesmo que seja tosco. Mas vamos voltar aqui. Então esses dois tipos de homem, eles acreditam que realmente as mulheres querem igualdade, né? Principalmente as mulheres da política. Porque tem mulher comum que ela até acredita que as mulheres da política querem igualdade e apoiam. Mas elas apoiam por ingenuidade. Elas apoiam por pura ingenuidade. Tem aquelas que apoiam, certo? Por esperteza. Porque elas sabem que as mulheres vão entrar na política e vão criar projetos, vão criar leis que vai favorecer as mulheres, certo? Então, tem as mulheres que apoiam mulheres na política por uma questão de esperteza, digamos assim, né? Mas tem as que são ingênuas, né? Mas, caso você ache que eu estou falando besteira, né? Pensa aí e coloca aqui nos comentários, caso você saiba, você consiga lembrar, né? Fala aí pra mim pelo menos um. Eu ia falar pra você me falar 3, mas eu acho que vai ser muita apelação. Fala pelo menos um. Coloca aí nos comentários pelo menos um projeto de lei criado por uma mulher deputada que coloca as mulheres em igualdade com os homens. Pelo menos um. Se você falar um, eu já me dou por satisfeito. Se você colocar um, eu me dou por satisfeito. Mas não é só falar, você tem que falar o projeto e colocar aí qual é o projeto de lei que coloca as mulheres em pé de igualdade com os homens. Eu estava fazendo a pesquisa sobre isso e eu encontrei vários, mas eu coloquei aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu coloquei aqui 6. Esses 6 projetos que eu coloquei aqui, nem todos foram feitos por mulheres, né? Nem todos os projetos foram criados por mulheres. Teve acho que 2 aqui que foi criado por homens. Mas, mesmo assim, quando tem projetos projetos para mulher criado por homem, você não vê uma mulher se opondo a esses projetos. Nem mesmo as tais conservadoras. Aquelas que dizem, não, nós somos contra o feminismo. Não tem. Elas não se opõem. Né? Mas vamos aos projetos. Eu não vou ler todos os projetos, tá? Porque esse não é o objetivo do vídeo. Eu só vou falar assim de forma resumida quais são os projetos, tá bom?
para você ver. Então, vai segurando aí. Vamos ver. Vamos ver se esse projeto aqui, ele... Peraí, que falhou, deu ruim. Vamos ver se esse projeto aqui... Peraí. Bom, pessoal, tive que dar um pause aqui porque deu um pane aqui nesse negócio aqui. Eu não estava conseguindo entrar no site, tá? Do Senado, Notícias. Então tá aqui, ó. Aprovado o projeto que estabelece cota, prestem atenção, para mulheres em eleições proporcionais. Aí eu vou ler um pedacinho aqui, ó. O Senado aprovou nessa quarta-feira, quarta-feira não é de agora, tá? É do ano passado, 14/7/2021. O Senado aprovou nessa quarta-feira, 14, projeto que determina uma porcentagem mínima de cadeiras na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas dos Estados, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas câmaras de vereadores a ser preenchida por mulheres, convocando-se as suplentes, caso não sejam eleitas, em número suficiente para cumprir essa porcentagem. A proposta também garante recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário para as candidaturas proporcionais femininas. Então, aí tá aqui, ó, candidaturas proporcionais femininas. O projeto de lei do senador, aqui, ó, esse projeto foi de um homem, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Segue agora para a Câmara dos Deputados. O projeto teve como relator o senador Carlos... deixa eu ver se é esse aqui mesmo que eu queria falar para vocês. Olha só que legal. O texto recebeu o voto contrário, até que enfim, né, 2 homens de peito. Né, aqui, ó. O texto recebeu voto contrário dos senadores Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, e Flávio Bolsonaro, do Patriota, Rio de Janeiro. Pelo menos 2, né? Pelo menos 2 que tem peito, né? Bom, então, pessoal, o que acontece? Esse aqui é um projeto que eu não estou vendo igualdade com os homens. Porque não tem esse tipo de projeto para homem. Tá? Mas por que esse projeto foi criado? Porque eles querem, a todo custo, colocar as mulheres na política, mesmo sabendo que as mulheres não se interessam. Tá? Outro dia eu vi um debate, né? Eu não me lembro qual foi o nome do programa, mas tava aquela Amanda Klein, e ela estava falando que as mulheres se interessam sim por política. Elas só não têm oportunidade. Olha, eu vou aproveitar para deixar uma outra flexão para vocês. Né? Você que diz que as mulheres se interessam por política, fala aí para mim, coloca aí nos comentários aí, quantos grupos de mulheres você vê no dia a dia reunidas falando de política? Quantos? Né? Quantos grupos? Por exemplo, na hora do almoço, na empresa que você trabalha, quantas mulheres você vê falando de política? No busão que você pega todo dia. Porque eu pego o busão todo dia. Eu vejo elas falando sobre um monte de coisa, menos sobre política. Se falam, elas falam coisa de 5 minutos. O político tal, sei que. Quando de repente elas vão começar a entrar, elas percebem que vão começar a entrar numa discussão, elas falam, a política é tudo igual. Pronto, acabou. Então elas não se interessam, não adianta, não adianta. Então esse projeto de lei aqui é para forçar as mulheres a entrar na política. Né? Tanto é que se elas não tiverem um número de votos suficiente, vão colocar elas mesmo assim. Tá? Essa é a proposta do projeto.
Bom, não tem projeto para homem nesse sentido. Aí você vai falar, ah, mas é porque tem muito homem na política. Não interessa. Cadê a igualdade? Bom, vamos para outro aqui. Comissão do Senado aprova substitutivo de Rose a projeto. Vamos abrir aqui. Aqui, ó. Esse projeto aqui foi da Rose de Freitas, senadora. Comissão do Senado aprova substitutivo de Rose a projeto que garante cota de emprego à mulher vítima de violência. Bom, no caso da mulher que realmente é vítima, é até de se pensar, tá? Mas o problema é que isso aqui dá brecha para várias falsas denúncias de violência, né? Ou seja, é mais uma carta branca para mulheres mal intencionadas, mau caráter, na verdade, para fazer falsas acusações, né? Uma vez que, se ela disser que ela sofreu violência, ela vai conseguir um emprego, né? Então, não tem projeto para homem, também nesse sentido. E aí você vai falar, ah, mas homem não é vítima de violência. É sim. É sim. É sim, e eu tenho como provar. Só não vou falar sobre isso porque o objetivo do vídeo também não é esse. Bom, eu vou adiantar aqui, não vou nem abrir, eu só vou ler a chamada, tá? Então já foram dois, né? Tem esse aqui, que também é da Rose de Freitas. Aprovado o parecer da senadora Rose de Freitas, Rose, a projeto sobre medidas protetivas de urgência para aperfeiçoar proteção à mulher. A Comissão de Direitos Humanos aprovou nessa segunda-feira relatoria da Rose de Freitas, MDB, um projeto que disciplina a aplicação das medidas protetivas de urgência para aperfeiçoar na Lei Maria da Penha a proteção da mulher e dos filhos. Em seu parecer, Rose acolheu apenas uma emenda autora. Na prática, a iniciativa estabelece que as medidas de natureza civil constituem título executivo, inclusive em relação ao pagamento de alimentos provisórios. Então, mais uma vez aqui, né, os políticos com projeto social incentivando mulheres mau caráter, mal intencionadas, a fazer falsas denúncias de violência doméstica, uma vez que elas serão beneficiadas com isso, né? Mais um projeto da Rose. Esqueci de falar. Não existe projeto semelhante ao que eu acabei de ler para homem. Aprovada a emenda de Rose fortalecendo proteção às mulheres após casos de violência duplicarem em um ano. Vocês percebem que sempre que elas criam um projeto, elas usam essa narrativa de que a violência contra a mulher está aumentando. É impressionante isso, né? Nós temos a Maria da Penha, que foi criada, foi sancionada pelo ex-presidiário. E desde quando a Maria da Penha foi sancionada, só se ouve dizer que a violência contra a mulher aumenta. Nunca diminui. Das duas, uma. Ou os números que vocês falam são mentirosos, são fraudulentos, ou vocês estão dando murro em ponta de faca. Mas o objetivo do vídeo não é esse, então não vou falar sobre isso. Tá? O governo, olha só o projeto. O governo federal será obrigado a adotar políticas públicas céleres
comprometidas e promover programas que assegurem dignidade das mulheres na execução do orçamento da União do próximo ano. Proposta da senadora Rose de Freitas. Bom, gente, eu não vou ler todos, vou ler só mais um aqui, tá? Teve um projeto aqui também, mas foi um homem que coisou, que criou, tá? Projeto que amplia prazo para denúncia de violência. O projeto ele era de, se eu não me engano, 6 meses, né? Agora estendeu para 12. E tem esse projeto aqui, que foi um projeto também da Rose de Freitas. Olha aqui, assédio. Olhares fixos com conotação sexual podem ser criminalizados. A minha dúvida nesse projeto aqui é a seguinte: quem é que vai definir se o olhar do cara é com conotação sexual? É as mulheres? Bom, então vocês já sabem no que vai dar, né? Eu nem preciso falar. Se a mulher gostar do cara que tá olhando pra ela, tudo ok. Beleza. Se ela não gostar, ó, cadeia nele. Bom, mas esse projeto aqui, ele foi em 8/6/2022, ele foi colocado aqui, né, no site do Senado, mas ele foi atualizado no dia 14/6. E a atualização diz o seguinte: o projeto foi retirado a pedido da senadora Rose de Freitas e teve a tramitação encerrada, segundo o gabinete da parlamentar. Divulgou nesta terça-feira, o texto havia sido apresentado por erro material da assessoria legislativa sem o consentimento de Rose de Freitas. Na verdade, ela mandou retirar, foi ela que mandou, porque, assim, você pode fazer os políticos lá, né, homens no caso, de bobo por um tempo, de otário por um tempo, mas não o tempo todo, né? Se você criar um projeto desse, dando na cara que você quer ferrar com a classe masculina, aí também, né, você tá de brincadeira, né? Então o cara olhar para a mulher já era, ele já se lascou. Bom, mas enfim, o que eu quero mostrar com esses projetos é que as mulheres que entram na política com a, com a narrativa de igualdade com os homens, vocês podem perceber que elas não criam nenhum projeto que colocam elas em igualdade com os homens. Sempre estão criando projetos que colocam elas em vantagem, em situação superior, nunca de igualdade. Mas eu até entendo o porquê que elas não querem a igualdade. Sabe por que elas não querem? Porque elas sabem, são mulheres inteligentes, que sabem que a mulher impede a igualdade com o homem, ela é prejudicada totalmente, porque ela não é igual ao homem, né? A biologia e a ciência, eu não sou médico, não sou nada, mas eu também não sou idiota. A biologia e a ciência prova que mulher e homem é diferente, né? Fisicamente, por exemplo, né? Força física, por exemplo, se você colocar uma mulher em pé de igualdade com o homem na questão física, força física, a mulher sai no prejuízo, né? Daqui a pouco a gente vai... Você já pensou, por exemplo, um anão exigir cota, né, exigir que ele seja tratado igual um jogador de basquete? Você já pensou o cara que não tem uma perna chegar numa academia e dizer, por exemplo, que ele quer ser tratado igual o cara que ele tem as duas pernas? Eu quero fazer exercício naquela esteira lá, né? Ou eu quero andar naquela bicicleta ergométrica. Não tem como. Então, elas sabem, no fundo elas sabem que a mulher em igualdade com o homem, ela é prejudicada.
E é por isso que quando ela chega no poder, quando ela chega na situação em que ela pode colocar a mulher em igualdade com os homens, ela opta por colocar a mulher em situação superior. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o que é a igualdade. Eu fiz até o exemplo, dei até o exemplo aqui assim, né? Dei até o exemplo aqui assim do... Né? Então, é isso. Né? Elas usam a narrativa da igualdade porque elas precisam do apoio popular, do apoio das mulheres. Né? Então elas usam a narrativa. Né? Você vê aí aquela moça Camila Pitanga fazendo propaganda, né? Precisamos de mais mulher na política. Né? Logo a Camila Pitanga, atriz da Globo. A Globo é uma emissora esquerdista. Você tem dúvida que o feminismo é um braço da esquerda? Você tem dúvida? Tá bom. Então, você que se diz conservador, continua apoiando o movimento feminista. Você vai ver para onde você vai parar. E é isso, pessoal. Espero que fique essa reflexão. Eu não pretendia que o vídeo ficasse tão longo, mas foi necessário. Eu espero que tenha sido útil. E tamo junto. Fui.